Olá, mais um episódio do nosso podcast e hoje a gente vai apresentar um casal super especial. São dois cirurgiões plásticos, doutora Giovana e o doutor Marcos Rezende. Mais do que um casal, eles operam juntos e vivem juntos. São especialistas em procedimentos de cirurgias plásticas de mama. A doutora Giovana tem uma delicadeza na cicatriz e o doutor Marcos Rezende é especialista também em planejar cirurgias combinadas. Quero apresentar vocês e eles vão falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Oi, oi. É um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo Por convite. nada. Então, meu nome é Giovana, né, nós somos casados há alguns anos, né. Eu sou o doutor Marcos Rezende. Assim, realmente a gente vive juntos, discute todos os casos, operamos tudo juntos, né, eh, e a nossa rotina é sempre junto, então a gente tem que estar sempre de acordo e sempre são 2 opiniões juntas em cada procedimento, isso é muito levado em conta na nossa equipe, né. Sim. Sim, vivemos a cirurgia plástica, né? Final de semana a gente costuma planejar as nossas cirurgias da semana, né? Então a gente está em casa, amor, vamos olhar os casos da semana, vamos discutir, e a Que gente discute até em legal! casa entre a gente Em mesmo. É bem casa legal isso. pensando já nas cirurgias da, Isso. da semana, isso é interessante. É, E é uma segurança maior para as clientes Com também, porque certeza. são dois profissionais sim, e o mesmo centro cirúrgico. Até porque é um ponto de discussão entre as nossas clientes ser seguro a cirurgia plástica. Então a gente Sim, acaba gostando mais de apresentar os resultados até mesmo de vocês, porque existe essa necessidade ali, às vezes, de ter uma segunda opinião ou de ter um segundo profissional dentro do centro cirúrgico uhum. para garantir a segurança da própria paciente. E assim, né, a gente sabe que hoje 98% talvez dos cirurgiões são homens, né, e a Uhum. grande parte do público da cirurgia plástica é mulher, Isso é né. verdade. Então, o fato de ter uma mulher, que ainda é difícil na cirurgia plástica, infelizmente, mas tá crescendo, tá mudando isso aí. O fato de ter, né, o Marcos, que passa muita segurança para todas elas, né, ótimos resultados, mas ter uma mulher que sabe que vai ter um acolhimento, um acompanhamento, um olhar feminino, um toque feminino, isso faz muita diferença também, principalmente na consulta, que é quando elas chegam com mais medo, que elas chegam com muitas dúvidas, e chegam com muita insegurança, muita sim. vergonha, né, também. O fato de ter uma mulher ali que passa essa intimidade às vezes, né, que entende o lado, também faz muita diferença para elas. É. Eu acho que durante o ato cirúrgico ali, tá os dois, já diminui bastante o tempo cirúrgico, né? Então é mais seguro para paciente. A gente sabe que cirurgia muito longa aumenta o risco de complicação, né? Então os dois operando junto ali, a cirurgia fica muito mais rápida, muito mais seguro para paciente. Por isso que a gente consegue fazer com mais frequência também cirurgias combinadas, né. Combinadas. Às vezes, enquanto o Marcos tá na mama, eu tô já no Ah, que abdômen e legal! vice-versa, Era até uma então pergunta que eu ia fazer para aham. vocês. Reduz o tempo cirúrgico, isso é Sim, importante, porque a paciente ela tem ali um menor risco, né, do tempo que Sim, ela fica em uma mesa de cirurgia, e também o fato de que vocês vão fazendo várias partes ali que, por exemplo, a sim, da cirurgia combinada, né, sim. facilita também para ambos, né, os dois. sim, Um com exemplo, na certeza. cirurgia Mommy Makeover, né, que é a cirurgia da mamãe. Sim. A mamãe que teve gestação e quer fazer a cirurgia completa, lipoescultura, abdominoplastia e mastopexia, né. Na lipoescultura do dorso, tá os 2 lipando, então a gente lipa os 2 ao mesmo tempo, já Que reduz o tempo legal! cirúrgico. Quando vira paciente, um tá lipando, a gente lipa, né, ali no início, e um vai fazendo a abdominoplastia, o outro vai fazendo a mama. Então é muito mais rápido. E a gente quando vai fazer cirurgia combinada a tripla, a Uhum. gente leva 2 auxiliares, né, então eu estou operando com auxiliar, a Giovana operando com auxiliar, e a gente está ali os 4 tudo mantendo a segurança e o procedimento em E o si tempo todo fica bem. interagindo, Sim, conversando: "Marcos, o que que você acha?", ele me pergunta também, a gente Buscando a opinião um o do tempo outro. sim, todo, o tempo Cara, todo. isso é muito legal. E eu tenho certeza de que o pessoal tinha essa curiosidade, principalmente as meninas, né? Mas, amigas, tô perguntando tudo que vocês me pediram, hein? Ai, Gente, fugindo um pouquinho da cirurgia pode. plástica pra gente voltar um pouco sobre vocês. Tá. Conta pra gente, vocês se conheceram na residência? Na residência de cirurgia geral, assim, todo cirurgião plástico precisa antes fazer, além da faculdade, os 6 anos, mais 2, 3 anos de cirurgia geral. A gente começa com a cirurgia Uhum. geral, que é quando, faz vesícula, apendicite, facada na barriga, então, assim, é a parte mais intensa da cirurgia, né. E depois a gente faz uma nova prova e vai pra cirurgia plástica. Então a gente se conheceu
essa primeira etapa pós-formados aí, Foi. o Marcos tinha mais tempo de formado que eu já estava há um tempo mais na medicina, mas nos conhecemos em Brasília, no hospital de base, Hospital de base. e assim, a gente era do mesmo ano de residência, esperamos a residência acabar, porque era muito intenso, né, foram anos muito difíceis, assim, realmente muito intenso, é muito difícil, questão de cansaço, né, estresse emocional, e nós fizemos num centro de trauma, né, então no hospital de base em Brasília, que é super intenso. Quando eu conheci ela, eu falei: "Nossa, você é muito linda, eu vou casar com você ainda". Ela não acreditou Uma não. semana que ele tinha me conhecido, uma semana. Mas deu E Né, a certo. fé dele Eu foi falei: "Não, calma, não é assim não, né". Só que aí a gente esperou acabar a residência, tanto é que o pessoal lá do serviço, né, ficou em choque quando a gente postou a primeira foto, o povo: "Como assim? Nada a ver vocês Uhum. 2 e tudo". A gente era muito A amigos. gente era muito Né. amigo, é. e E deu muito casaram certo. com cada um melhor amigo um do outro, né? Isso Foi. é muito A gente já conhecia bonitinho. os defeitos um do outro, né, a Sim. gente já sabia. Conviviam E muito de toda a juntos. turma, né, nós éramos 14, 15, né, juntamos É, 2 uns 2 anos, anos, 14. só a gente queria cirurgia plástica, eu acho. Foi. Então, a gente já tinha esse objetivo em comum também. Caramba, que Uhum. legal. A história de vocês é muito bonita. É, E Obrigado. saber que as clientes são operadas por vocês, isso também deve trazer um conforto gigantesco para com elas. certeza. Ter uma mulher que tenha delicadeza, né? Porque, Sim. doutora Uhum. Giovana, as suas cicatrizes, É. eu vou te falar, viu? Tem uma Eu sou delicadeza. enjoada, tá? Eu sou bem Eu queria até enjoada. te fazer uma perguntinha sobre Aham. a questão das cicatrizes. Oi, pode ir? De onde parou? Bom, doutora Giovana, eu queria até te fazer uma perguntinha sobre a questão das cicatrizes. Uhum. Existe um protocolo diferente para deixar a cicatriz tão delicada como você deixa? Não, assim, na verdade, não tem um protocolo, né. Não é nenhuma técnica diferente, é realmente muito cuidado e atenção. É um processo, assim, que a gente não faz rápido. Ou a gente brinca muito com a anestesista: "Ó, já tô na pele", que no final a gente sabe que ainda tem 1h30, 2 horas de cirurgia aí pela frente. Então não é só dar ponto pra fechar logo e acabar, né. E uma coisa que eu coloquei como obrigatório em todas as nossas pacientes foi a cola cirúrgica. A Hum. cola hoje barateou muito, né, e eu senti que realmente melhorou muito questão de qualidade de cicatriz, segurança para paciente, porque ela pode tomar um banho, depois no dia seguinte ela já toma banho. Então, assim, eu consigo confiar mais e ela também tem mais segurança. Então a cola melhorou muito os resultados. Mas em questão do tamanho da cicatriz, o tamanho e a qualidade é dedicação, é paciência e fazer tudo com muita cautela e muito cuidado. E é bem perfeccionista, porque Eu sou. fica Foi. bem detalhado. Nossa, de É. verdade. E não é só eu que falo. Quem tá assistindo também Hum. concorda. Agora, o Dr. Marcos Rezende, ele tem ali um planejamento para fazer cirurgia combinada. É especialista hoje na área de cirurgias combinadas. Conta um pouquinho pra gente, doutor. Então, eu gosto muito de lipoescultura, abdominoplastia, cirurgia da mama também, né? A Giovana, ela é mais especialista na região da mama, né? Ela faz cicatriz hoje, a mastopexia multiplanos em L, perfeita, cicatriz reduzida, né? E eu gosto também muito da região do abdômen, lipoescultura e abdominoplastia. Então, a gente sempre opta, quando a paciente quer, de combinar esses 3 procedimentos, né? E Uhum. sempre operando os dois e diminuindo o tempo cirúrgico e o risco de complicações, né? Então, assim, a gente sempre gosta de uma cirurgia combinada para já resolver tudo no mesmo procedimento, aproveitar a anestesia e aproveitar o tempo de recuperação, né? A gente sabe que a paciente, ela tem uma vida, tem às vezes trabalhar, cuidar dos filhos, né? Então, às vezes ela já quer resolver tudo ali em um único procedimento, né? E a gente é especialista nessa A área. gente faz um monitoramento de peso da paciente, Uhum. então, assim, através do peso e da estrutura corporal e o planejamento cirúrgico que a gente faz ali na consulta, a gente já consegue estimar quanto tempo vai durar essa cirurgia. É até 7 horas de duração. Isso, assim, é muito Um claro. prazo Já máximo. prazo máximo. Já aconteceu de passar um pouquinho, claro, porque às vezes demorou um pouquinho mais ali no finalzinho da cirurgia, 8 horas, mas é o prazo máximo. Quando eu escuto alguém falar: "Minha cirurgia durou 12 horas, Nossa, 11 horas", Já ouvi também aqui as é meninas. um absurdo não aceito, não aceito, também. o Marcos também não. Então, assim, ali na hora a gente já consegue passar isso para paciente. Olha, até consigo,
te operar. Mas se você perder tantos quilos, a gente vai Uhum. monitorando, eu quero que volte daqui 2 meses para eu te ver, tantos dias antes da sua cirurgia para a gente ver se você manteve dessa forma. Se for necessário encaminhar para nutricionista, para nutrólogo, a gente faz encaminhamento também, para o que for necessário para o paciente conseguir chegar na meta. E isso, assim, é indiscutível, né, a Sim. segurança em primeiro lugar. Segurança sempre em primeiro lugar. A gente avaliou a paciente, vê que vai demorar mais de 7 horas, mesmo os 2 operando e com os 2 auxiliares, a gente contraindica a cirurgia. Fala: "Não, vamos operar por partes, né, ou vamos só operar a mama, depois faz lipo e abdômen", ou o jeito que a paciente preferir, sempre visando a segurança da paciente. E às vezes essa necessidade de operar por partes é mais por conta da estrutura, do peso, isso que Isso, interfere também a questão da hora, né, doutora? isso. Mas a questão, por exemplo, do tempo, do planejamento, como vocês mesmos falaram. Uhum. O planejamento, ele existe sim por conta do tempo. É necessário Sim. hoje ter um prazo para poder se organizar, organizar a vida financeira, organizar a vida pessoal, Isso, organizar a questão de remédios que às vezes elas tomam controlado, isso. alguma Uhum. condição que ela tem, que ela tenha que resolver antes da cirurgia. Então, é necessário ir reforçando mais uma vez, porque todo podcast a gente reforça sempre o Sim. mesmo ponto: o tempo. Uhum. A paciente chega aqui desesperada querendo fazer cirurgia no próximo mês. Quero fazer Uhum. cirurgia em julho. A gente fala: olha, você tem que ter uma paciência, uma cautela. Existe uma programação por trás da cirurgia plástica. Não é só o desejo de fazer. E Sim. isso a paciente já tem. Mas como que é esse controle com a paciente? Quando ela chega lá já querendo fazer a cirurgia no próximo mês. Assim, depende da cirurgia, né. "Ah, eu quero semana que vem colocar uma prótese de mama", uma cirurgia tranquila, com repouso. Hoje nós Hum, fazemos a técnica R24R, que é de Sim. recuperação rápida. sim. E então, assim, a gente consegue devolver essa paciente de uma cirurgia simples, que dura 1 hora, né, no máximo, muito mais rápido para a sociedade, para as atividades dela. Então, assim, aí isso é uma coisa. Semana que vem eu quero fazer uma tripla, uma mama makeover. Não, não tem como, tá. Não é só o financeiro, né, assim, é Uhum. questão de Sim. quem vai te ajudar, vai conseguir parar um tempo. Tem gente que fala assim: "Ah, eu só consigo parar 15 dias". Não dá, sabe, é muito pouco tempo para uma recuperação, Uma assim, de uma cirurgia cirurgia tripla, tão grande, né. né. E o recomendado de tempo hoje, ela, pode variar entre paciente para paciente? Sim, Pode variar, depende da técnica que a gente usa, depende do tamanho Hum. da cicatriz, né, como era a estrutura corporal da paciente. Então tem algumas que a gente libera mais cedo, ali 21 dias, tem umas que a gente fala: "Não, depois de 30, 45 dias". Então depende também da atividade. Toda consulta eu pergunto: "Você trabalha? Trabalha com o quê?". Hum. Então eu sempre pergunto, porque todo mundo quer voltar a trabalhar logo, ninguém quer ficar parado muito tempo, Mulher é né. ansiosa. É. Então assim, eu homem sempre também, tem muito homem ansioso, Sério? mas sim. assim, a gente sempre pergunta: atividade, tem filhos? Quem vai ajudar com seus filhos? Quem vai ajudar com a atividade de casa? Então isso é uma coisa que a gente sempre pergunta nas consultas, assim, isso Então, sempre é falado. tem a Tem que ter um necessidade, né, planejamento, de um não só planejamento. financeira, mas de rede de apoio, né, e de repouso, que é o mandatório. Eu falo: "Metade a gente faz, a outra metade é você, daqui pra frente". Então, de planejamento e de seguir certinho as orientações pós-operatórias. Até porque o pós-operatório é a cereja do bolo, viu, meninas? Então É tem metade do tem que ter um processo. cuidado diferenciado. Não só o repouso também, né, mas também, por exemplo, a cirurgia tripla exige a necessidade das drenagens linfáticas, Sim, né, do exatamente. cuidado com as cicatrizes, senão não fica perfeito. Se a Sim. paciente também não tiver o cuidado dela, né, existe o cuidado com as cintas, então tem uma necessidade ali porque tem cliente que entra em contato com a nossa empresa, vai fazer um planejamento financeiro. Ah, Uhum. mas qual é a necessidade do meu pós-operatório? Vocês estão ouvindo de especialistas que a necessidade é 50% da parte dos cirurgiões e 50% da parte da paciente, com o pós-operatório, que tem que ser seguido, né, gente? Então, isso é Exatamente. importante. Os nossos melhores resultados, assim, vou falar no pódio, assim, né, pódio Uhum. de 3, assim, pacientes, foram as que fizeram tudo. Hiperbárica, contrataram excelentes profissionais que nós indicamos, boas fisioterapeutas, usaram cinta, né, tudo necessário da melhor marca possível, que é o que a gente indica também, Uhum. que fizeram um repouso. Tem pacientes que vêm, gente, lá do Pará para operar com a gente, Que Exatamente. que não legal! chega nem em avião, e aí fala assim: "Vou ficar o tempo que for necessário". Então, assim, fica 30 dias aqui. Gente, a recuperação é outra, o resultado é outro,
Então, assim, a evolução é outra, sabe? Realmente, são pessoas que, quando planejam com antecedência e conseguem fazer, e a gente coloca isso no orçamento, até hiperbárica, vai em Sim. todos. Entra como Tecnologia, tudo. tecnologia. Então, assim, pessoas que conseguem investir mais nesse sentido, se dedicar mais. Tem paciente minha que começou a tomar proteína com antecedência, se planejou no pós-operatório, tudo. A recuperação, a cicatrização é outra. A preparação vem antes, né? No Sim. pré-operatório. Faz muita diferença. A respeito de preparação, do paciente que nós operamos no sábado, que nós fizemos uso do ergoplasma Uhum. e toda a tecnologia, ela já me conhecia, né? O esposo dela, de questão de trabalho, tudo, ele me conhecia e ela queria fazer a cirurgia combinada, lipo, tecnologia e mastopexia. E ela teve um problema na hemoglobina, ela estava com um pouco de anemia. E ela queria operar uma certa data. Nós falamos, não, então, olha, vamos recuperar aqui, vamos melhorar essa questão sua da hemoglobina para a gente fazer uma cirurgia com segurança. Fez todo um planejamento, tomou algumas medicações, fez rinjete, tudo para melhorar a hemoglobina, estabilizou tudo, fizemos a Uhum. cirurgia com segurança e esse paciente está hoje em casa super bem. Excelente. É. Teve uma que nossa, muito querida, assim, eu posto muito estilo de vida saudável, porque é o meu estilo de vida, né, eu sempre acompanho com nutricionista, faço academia 5 ou 6 vezes por semana, e as pacientes ficam loucas, né, chegam lá no consultório assim: "Como assim? Você tá indo 9 horas da noite na academia?" Eu falei: "É o horário que eu tenho tempo, é quando dá, é Disponibilidade. 9 horas, 10 horas é a hora que eu posso, eu vou." Elas ficam assim: "Meu Deus." Aí agora que eu tô grávida, né, todo mundo fica: "Meu Deus, você não para, não para." Mas questão de saúde, eu tenho que dar um bom exemplo para as minhas pacientes, né. E aí eu postei um suquinho de whey, que eu tomo muito, sempre tem na geladeira, um booster de whey, e ela, meses antes da cirurgia, falou assim: "Onde eu encontro? Eu quero comprar exatamente esse para ir tomando também." E ela foi, levou para o hospital, falou: "Ó, tá ali, ó, minha térmica com os whey, todinhos, Caramba. todos os sabores." Ela: "Qual o sabor que você acha melhor?" Aí eu falei qual que eu achava, isso no Instagram. Aham. E aí ela tomou todo o processo, fez o repouso, fez tudo. Gente, perfeita a cirurgia dela, com um resultado maravilhoso. Quando a paciente busca uma preparação, principalmente se tratando de academia, o que muitas clientes acabam perguntando pra gente também: "Ah, eu tenho que começar?" Olha, a gente já te indica, porque a gente sabe que quando Sim. você chegar no centro Sim. cirúrgico, quando você fizer a sua consulta, o cirurgião ele vai te recomendar, porque é algo que vai fazer com que o seu resultado fique melhor do que Sim. você espera. E isso realmente Sim. e muda de vida, né? A gente tá falando de uma cirurgia plástica, mas não dá pra paciente fazer uma cirurgia plástica e continuar com o mesmo estilo de vida que ela tinha. Não Uhum. dá. É como se ela estivesse fazendo uma virada de chave, então Sim. ela também tem que mudar o estilo de vida. E é importante falar isso, doutora, porque as clientes que estão assistindo sabem a importância de Uhum. mudar de vida, não só depois da cirurgia plástica, mas Sim. também na preparação. Agora eu quero fazer uma perguntinha para vocês sobre o medo. Quais tipos de medos as pacientes mais relatam para vocês na hora de fazer a consulta? O medo da cirurgia em si. Muito questão de o medo da cicatriz, né? Medo de morrer. Medo de morrer é o principal. É o medo de morrer. Eu imagino. E a A cicatriz também é cicatriz. algo que elas têm muito medo, assim. Realmente, a cicatriz para mulher é algo, ainda é um tabu, né, Sim. assim. E a gente tá buscando sempre reduzir, trazer uma cicatriz menor, né, mas geralmente é isso mesmo. É o Isso. medo de morrer, o medo das assim, principalmente da anestesia também. Sim, da anestesia. Ah, é Nossa, que verdade. medo Elas também que relatam todo isso. mundo tem. Eu falo: "Mas a anestesia é a parte boa da Você vai estar cirurgia. dormindo, É ótimo, você amiga. não vai ver nada." Exatamente. E aí, assim, o engraçado é que depois que acorda, que vê que não morre, que nem vê a anestesia acontecendo, ela já começa a planejar as próximas. Aí perde o medo, Aí acabou. quer fazer as outras cirurgias, já quer aproveitar até o centro cirúrgico para É fazer isso. mais Exatamente. outros procedimentos. Aí anima para as próximas. E o conselho que vocês dariam para essas que estão com medo da cirurgia plástica seria Consultar com a gente. para perder o medo, né, É, e gente? assim, isso é muito nítido. Elas chegam com muito medo, elas chegam ansiosas na consulta, e a nossa consulta é bem demorada, assim, é 1 hora de consulta, Nossa, que sabe. legal! A Tira muitas gente dúvidas, todas então. as dúvidas, e a gente fala muito, e no final eu pergunto: "E tem alguma dúvida ainda?" Geralmente elas falam: "Não, você falou tudo." Então assim, a gente fala de todos os tópicos, né, e elas já saem assim: "Nossa, eu quero marcar pra semana que vem." Então realmente a consulta é muito importante, porque você pesquisar no Google, falar com outras pessoas que às vezes não tiveram uma boa experiência, procurar no Instagram, sabe, isso não é legal. Então assim, cada caso é um caso. É verdade. Eu já tive paciente, assim, de 20 e poucos anos,
que teve problema de saúde grave, foi pra UTI, e tinha trauma. Queria fazer cirurgia plástica, mas chegou no meu consultório e falou assim: "Eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu vi a morte de perto e eu não passo na porta de um hospital hoje". Então foram 2 meses de preparativos para a cirurgia dela Caramba. acontecer. E a gente conseguiu Sim. organizar tudo com antecedência. Ela voltou ontem até no consultório, tá com 2 meses de pós já. Então, assim, ela queria que a irmã entrasse. Ela é estudante, ela é A acadêmica? irmã é Ou é médica, médica? É médica. médica, né. A irmã é médica, a gente conseguiu que a irmã dela entrasse, a gente conseguiu marcar. Ela falou que não consegue escutar barulho de monitor, porque traumatizou de quando ela ficou na UTI. Caramba. Então a gente marcou num hospital que a gente conseguiria colocar ela antes das 6 horas da manhã, para ela não ver nada acontecendo no centro Isso. cirúrgico. Ela entrou, ela não viu nada acontecendo, a gente escolheu o anestesista que a gente queria. Ele foi super querido também com ela. E ela ficou rindo e ela falou: "Não tô nervosa". Então, assim, a gente conseguiu depois levar direto pro quarto para não ouvir barulho de monitores, que aí já saiu da cirurgia quase na hora do almoço, já estava centro cirúrgico cheio, Uhum. não viu nada acontecendo. Então, assim, o nosso objetivo maior é trazer uma experiência perfeita, ideal para cada Exata paciente, independente, né, ontem mesmo a gente atendeu uma paciente que falou: "Eu fiquei internada no meu puerpério, quando eu ganhei meu filho, e em tal hospital eu não passo nem na porta, porque foi lá que eu fiquei". Eu falei: "Não, então esse hospital não vai estar no seu orçamento, você pode ficar tranquila", sabe. A gente tá aqui para isso, para conversar, Caramba. e na consulta é esse momento que a gente consegue entender a necessidade de cada uma e trazer a melhor experiência possível para cada uma também. Mas isso só é possível, de verdade, por conta do cuidado que vocês têm com a sim, paciente. Porque é como se. Eu acredito que vocês devam sentir isso também, quando vocês veem um resultado de pós-operatório, uma missão cumprida. Sim. Até porque vocês passaram ali pela dor da paciente, vocês Uhum. vivenciaram a dor que ela chegou no consultório e conseguiram resolver o problema, né? Que era a Sim, dor dela. Como sim, essa cliente, a paciente, né, no caso que você relatou, que ela tinha esse trauma, então sim, teve um preparo psicológico com ela e um teve. cuidado. Foram E a 2 cirurgia meses. foi possível porque vocês se dedicaram em deixar tudo preparado, É, em preparar o ambiente para ela se sentir bem e sim. confortável para fazer a cirurgia plástica. E assim, a gente se colocou no lugar também dos pais dela, né, que estavam lá do lado de fora. Imagina, depois de tudo isso que ela viveu, tem 1 ano, né, que ela passou por tudo isso, os pais do lado de fora, lá, sabe. Então a gente, no meio da cirurgia, a gente falou: "Olha, isso. dá notícia, fala que tá tudo bem". Então assim, a gente realmente se colocar no lugar do outro, né. A gente também já foi paciente um dia, a gente tem família que já foi paciente um dia, então é justamente isso, se colocar no lugar do outro e entender que o paciente que tá ali é o amor da vida de alguém. Então isso é pra gente tá como prioridade, sabe. E a gente consegue passar isso para as pacientes, pra família, e trazer essa segurança, né, Sim. esse Inclusive, cuidado. eu fui paciente um mês atrás, viu. Foi. E eu estava lá do lado, então Tive um deixaram eu apendicite, ela entrar. me operou junto com a amiga dela. Caramba! E Então existe foi um cuidado que ele não existe só porque vocês trabalham com isso, mas é porque uhum, vocês são apaixonados pelo que fazem. Dá Sim, para ver sim, quando vocês falam sobre a paixão que vocês têm sobre a cirurgia plástica. né. É uhum. nítido. Então, parabéns por isso Obrigada. também. Obrigado, Agora eu obrigado. quero fazer uma perguntinha sobre Mama Makeover. Tá. Uhum. Teve algum caso que marcou vocês? Entre as pacientes que vocês tiveram desde o início, algum que realmente vocês falaram: "Nossa, esse caso mexeu muito comigo, com o meu emocional"? Tem vários casos assim. Inclusive, tem uma paciente do Pará, eu não vou falar o nome dela, ela operou recente, deve ter uns 2, 3 meses. Ela queixava muito, teve gestação, queixava muito de flacidez do abdômen. "Ah, doutor, eu tô com autoestima muito baixa, não tô conseguindo nem sair de casa, que tá muito ruim, minhas roupas não tá dando certo. Então eu tô com a autoestima muito baixa". Ela até chorou, antes, né, e chorou inclusive depois quando a gente operou ela. Caramba. Fizemos então a mommy makeover, né, a abdominoplastia, lipoaspiração, mastopexia. Ela ficou 21 dias aqui, chorou, agradeceu eu e a Giovana no dia da cirurgia. Quando foi embora, eu liberei ela para pegar avião com 21 dias. Ela voltou, tá super bem, acompanhando agora por vídeo, que é longe, né? A Uhum. gente já tirou os pontos, tudo, tá super agradecida, super bem, graças a Deus. Um caso que marcou bastante. E de fora, né? Longe, É, de longe, Pará. do Pará, não chegava nem avião lá, né, eu acho. Ela ia pra Sim, uma cidade perto, dali pegava hora de carro, né, por isso que a gente demorou um exatamente. pouquinho a liberar ela.
Caramba. também. É isso. E isso para deixar claro que eles também realizam procedimentos em quem vem de fora. Então, podem vir fazer consulta, realizam consulta online também? Sim, fazemos Sim, com consulta certeza. online, inclusive não tem uma semana, assim, que a gente não atenda paciente de outros continentes, sabe. Pacientes a gente, Caramba! recebe muita paciente Londres. de Londres, assim, demais, da França também e Portugal. E a gente já operou uma paciente da Tailândia. Da Tailândia, Tailândia. foi Caramba, que mesmo. Ela é legal! fotógrafa, ela falou pra gente: "Ah, vem aqui passear, a Tailândia é muito bom, quero fazer um ensaio com vocês". E ela é maravilhosa. É. E então, assim, a gente recebe muito paciente de fora, não só de outros estados, né, do interior de Goiás também, interior do Mato Grosso, né, Uhum. mas de outros países. E assim a gente consegue, mesmo à distância, fazer um planejamento com a paciente, Uhum. e a gente pede só para chegar alguns dias antes, assim, 2 dias antes é o suficiente, se tiverem os exames todos ok, né, a gente consegue organizar tudo isso à distância. Só pra gente realmente se conhecer, porque eu acho que isso é necessário, a gente se Sim, conhecer não só ali na hora da cirurgia, e também ver pessoalmente, porque isso muda um pouco do que foto, né, é pra planejar. Às verdade. vezes eu olho e falo: "Nossa, a sua prótese eu acho que essa aí que eu escolhi por vídeo não vai ficar legal não, vamos trocar?". Então assim, elas escutam muito, sabe. E aí a gente é o momento da gente realmente pincelar ali o que é que vai ser feito na cirurgia. Então, a gente pede só pra chegar 2 dias antes ali, só pra gente se conhecer mesmo e finalizar os detalhes, né, amarrar tudo direitinho. Mas a Nossa, que gente faz legal. assim. E se sim, então convidadas ou convidados, até porque hoje Uhum. em dia também tem muito homem preocupado com a beleza e que Muito. também quer fazer procedimentos, podem realizar consultas online e vir para fazer o procedimento, porque Goiânia a gente também é lindo e vai ser É. muito bem recebidos aqui vocês, tá? Gente, eu quero perguntar sobre esse tópico, porque agora a novidade é a seguinte: doutora Giovana tá Uhum. gravidinha. Gestante. Ela é gestante agora. Tá gravidinha de menino, né, doutora? Menino Benício. Benício vai ser muito Delícia. bem-vindo, vir Sim, com muita obrigada. saúde, Amém. amor. E eu Amém. quero saber de vocês, como que hoje você, estando gravidinha, sendo uma cirurgiã plástica que recebe muitos casos hoje de procedimentos para mamães, como que Uhum. você se sente hoje já tendo esse sentimento, sabendo o que elas passam? Olha, vou ser muito sincera, né, eu tô no 5º mês de gestação, eu sei que não cheguei nem no pior ainda, tá tudo lindo ainda, mas eu já senti como mulher, sabe, mudança do corpo, isso mexe muito com o psicológico. E ouvir das pessoas: "Ah, mas você não queria? Ah, mas uma gestação é bênção. Ah, pra você tá fácil, qualquer coisa seu esposo tá do lado e faz sua cirurgia depois". Mas gente, assim, independente de qualquer facilidade, de qualquer sonho, pra mulher é muito difícil ver qualquer mudança no É corpo. verdade. Ontem nós atendemos uma que ainda tá assim, no resguardo, né, praticamente. Ela Sim. falou: "Eu já quero me planejar". E a gente conversou muito, muito mesmo, assim, eu falando da minha experiência, Uhum. ela falando da dela, me deu conselhos, né, e tudo. Eu escuto muito isso das pacientes, assim, eu sempre estou muito aberta a ouvir conselhos, eu acho isso importante. E assim, eu sei que para a mulher não é fácil. E a gente tá ali, como mulher, que tá gestante, que já tá vendo o corpo mudando e nem mudou tudo que tem para mudar ainda. Então, assim, o que eu faço é acalmar e falar: "Calma, sabe, vive esse momento que vai ter um jeito, vamos planejar, conte comigo nesse processo, estarei aqui para te ajudar no que for necessário", e dou as instruções de como deve ser questão de peso, né, de questão de cuidados. Mas hoje saber que eu sou um instrumento como mulher para resgatar a autoestima da mulher, numa época tão difícil como o puerpério, como o parto, como a gestação, nossa, isso para mim é um presente de Deus, assim, sabe. E ainda mais agora, passando por isso, né. O Marcos escuta, eu falo, falo. Então, assim, agora mais que nunca eu tô entendendo. E vou entender cada vez mais, sabe, o que que elas Principalmente sentem. depois, né, que o E a Benício vier. maioria, principalmente depois que o Benício vier. E assim, e hoje eu entendo muito mais, e é o que a gente escuta, né, a maioria é muito raro chegar uma paciente que não foi mãe ainda no nosso consultório. A maioria já foi mãe, então, a gente consegue ajudar e consegue trazer essa autoestima de volta, sabe. Isso é muito importante e eu me sinto muito privilegiada por isso. Ah, isso é muito bom de ouvir, né, gente? Porque dá uma segurança. Eu também penso em fazer as minhas cirurgias plásticas no futuro. E hoje, ouvir isso como mulher traz segurança, principalmente para mim. Mas eu imagino que você, doutor Marcos, também como esposo. Não falando como cirurgião plástico, mas tem muitos maridos hoje que, infelizmente, não concordam com cirurgia plástica. Hoje, o que você poderia falar pra gente a respeito disso?
Olha, hoje eu entendo, a gente tem que ver o lado da mulher, né? Eu entendo a minha esposa, ela já está tendo algumas alterações, né? Então, a gente tem que ver o lado da mulher também, né? Então, eu recomendo aos maridos que, sim, apoie a mulher, se ela quer fazer cirurgia plástica, ajude, a pague arte. Um conselho muito bom. Sim, tem que ajudar, tem que pagar, que eu sei que faz uma mudança enorme na vida da paciente e da mamãe, né? Então, eu recomendo sim, os maridos, né, têm que entender o lado dela e tem que pagar, inclusive, a E o cirurgia Marcos para mamãe. e ele é super querido comigo. Eu falo assim: "Ai, isso aqui mudou. Ai, nossa, não tem mais cintura". Aí ele fala assim: "Você tá linda, você tá linda. Calma, depois a gente resolve, fica tranquila". Então, assim, esse apoio é muito importante. Mas eu vi que tem mudado muito, tá. Os maridos estão querendo ajudar mais, assim. A gente pegou um caso recentemente de um cliente que entrou em contato para fazer uma surpresa para a Já aconteceu esposa isso com a Sim, já dele. aconteceu gente. com Eu a achei gente muito. incrível, Já aconteceu. E gente. teve uma paciente que engordou 30 quilos na gestação, estava com a autoestima péssima. O marido dela falou Nossa. assim: "Se você conseguir emagrecer esses 30, eu te dou a cirurgia completa". E a gente Gente, operou que ela dia legal. 30 de Sim, março, tá super feliz. E eu falei: "Ah, você fez sua parte, agora ele tem que fazer a dele". Foi feliz da vida, pagou super feliz, assim. E isso tem aumentado muito o nosso consultório, sabe. É muito bacana ver o homem sendo parceiro da mulher num período difícil, né. Se sim, preocupando com a parte da autoestima, até porque com isso muda certeza. muito a autoestima da mulher. Uhum. E o homem também sente falta dessa autoestima da mulher, Exatamente. principalmente porque a Sim, gente se sente mais confortável, a gente se sim, sente mais confiante, e isso acaba espelhando no relacionamento. Então, sim. é Sim. importante hoje os homens, maridos, futuros maridos também, se preocuparem com a beleza da mulher também, não em cobrar, mas sim incentivar ela a realizar aquele sonho que ela quer realizar, tá? Participar, né, de todos os processos, isso é muito importante. E tem gente que tá vindo até de casal, que vem, vai operar a esposa e o marido quer operar também. Caramba, que Essa semana, uma legal! paciente que a gente operou em dezembro me mandou: "Ai, meu esposo agora quer operar. Vocês operam homem? Eu opero". Então, assim, isso é bem bacana. E as procuras, né, dos procedimentos que têm crescido entre homens têm sido quais procedimentos? Lipo. Lipo. Sério? Muito lipo de média definição, alta definição, é aparecido bastante. Ginecomastia também A aparece. ginecomastia é hoje um certo tá desvinculando, no caso, o tabur, Sim, mas Uhum. antigamente era um tabur maior, porque os homens eles tinham uma preocupação maior, mas não queriam fazer por vergonha, né? é, Procurar um Sim, centro cirúrgico para fazer um procedimento de cirurgia plástica. Hoje, graças à tecnologia, né, e ao avanço também da tecnologia, como as redes sociais que mostram que é sim, algo mais tranquilo, que é algo que vai melhorar a aparência, não só por uhum, questão de aparência, mas também por autoestima. Isso sim. acaba dando uma liberdade maior para os próprios homens se sentirem mais confiantes para fazer o procedimento. Semana passada, foi sexta-feira, eu estava atendendo uma paciente, mulher, o esposo veio, assim, tem aumentado muito o número de maridos que vêm na consulta também, eu acho legal isso. E eles dão opinião, falam, né, então isso é bem bacana. E esse aproveita e fala assim: "Doutora, eu queria muito tirar uma dúvida que eu sempre tive muita vergonha". Eu falei: "Tudo bem, pode perguntar". Eu nunca usei, nunca fiquei sem camisa, em praia, piscina, nada, e não uso blusa mais apertada, porque minhas mamas marcam. É normal isso? Falei: "Não, não é normal. Isso chama-se ginecomastia, que é quando é um aumento da mama no homem, né, então, assim, a glândula mamária do homem é um cisquinho, é bem pequenininha. Então, Uhum. quando cresce demais, aí vem um acúmulo de gordura associado, isso aumenta o volume e realmente traz muito constrangimento". Então eu conversei com ele, falei: "Olha, dá pra fazer pela areola, se for um caso menor, então, assim, fica imperceptível, a gente aproveita pra Caramba. limpar e devolve essa, né, segurança pro paciente". Nossa, ele ficou super animado, tudo. Então, assim, às vezes é por falta de conhecimento, né, também. Sim, a falta do conhecimento às vezes acaba dando medo, né? E É, é isso que a gente tá tentando resolver com esse podcast, que também traz essa segurança para as pacientes, trazendo a informação. sim. E hoje vocês têm uma filosofia de vida, que é exatamente, pelo menos dentro do centro cirúrgico, que é fazer com que as cirurgias sejam como se nada tivesse sido feito. Como se fosse uma transformação natural. Uhum. E isso é importante porque o detalhe na cicatriz traz isso e a preocupação com as pacientes traz isso. Então, existe realmente essa filosofia para vocês, que é tentar fazer com que aquele procedimento é como se não fosse feito uma cirurgia plástica, e sim algo natural.
Sim, assim, em questão de resultado mais natural, né. Isso. Então, sim, hoje a gente preza muito pela naturalidade. Lógico, existem pacientes que não querem natural, tá? Chegam e falam: "Não, eu quero que todo mundo veja, eu quero grande e tudo", mas isso tá mudando muito, tá? As pacientes hoje estão querendo muito mais o natural. E a gente gosta muito do Sim, natural. Então, assim, cicatrizes reduzidas, um resultado harmônico, que a gente sabe que vai durar mais tempo também, porque a cirurgia plástica não é garantia de um resultado para o resto da vida, vitalício, Sim. não é. Então, assim, tem cuidado, manter peso, tem a questão do envelhecimento da mulher também, que Uhum. infelizmente, é ingrato, né? Eu falo, todos os dias você tá envelhecendo, infelizmente, hora a hora, né? Então, assim, hoje, um resultado mais natural, mais harmônico também, a gente sabe que é mais duradouro e, e é o que a gente mais gosta de fazer hoje, né? sim. Realmente está mudando muito isso na cirurgia plástica. Antigamente, o pessoal queria muito artificial. Hoje, a maioria, 80, 90% quer naturalidade, A né? maioria das A nossas maioria. próteses hoje tem sido na casa dos 200 ml, 250, É, 280. É porque antigamente a galera buscava, as mulheres, né? sim. Buscavam resultados mais 350, 380 exagerados. era. Hoje não. Raramente a gente coloca acima de 300 hoje. Hoje tem mudado bastante. No máximo, assim, um 305, 320 no máximo. Agora, 300 e tanto, a gente nem coloca muito mais, assim, sabe? Porque a gente sabe que é um peso, é um corpo estranho. E a gente quer um resultado duradouro também. Principalmente para trazer harmonia para o corpo, né? E a Exatamente. questão da lipoenxertia, que é o enxerto no bumbum, né? Daquela Uhum, gordura retirada na lipoaspiração. sim. Também existe um resultado que vocês buscam trazer mais harmonia para o corpo da mulher. Não ser aquele resultado exagerado para ficar algo que realmente não se enquadre no corpo dela. Sim. Exatamente. Hoje, a respeito da lipoenxertia glútea, às vezes a gente até coloca um pouquinho mais do que a gente espera, porque a gente sabe que no pós-operatório vai absorver de 30 a 40% ali do que a gente colocou, né? Que Então tem legal! isso também. Às vezes ali no pós-operatório imediato fica um pouquinho muito volumoso, mas melhora com o tempo que o corpo absorve. E a gente Mas sempre dá a opinião para paciente, né? sim, Tem paciente que tem glúteo já volumoso, então, mas tem Uhum. falhas, tem uma retraçãozinha, o hip dip, que é aquela entradinha nas laterais, que quando a gente malha muito aparece, é o que mais incomoda as mulheres. Então a gente fala já na consulta, olha, o seu não cabe tanto. Ou então o seu não, o seu cabe mais do que você quer às vezes, tá? Para ficar redondinho. Então assim, a gente dá muito nossa opinião, mas a opinião da paciente sempre entra. Agora, se for uma coisa muito exagerada, um volume muito grande, a gente sempre fala: olha, a gente não faz. Então, assim, a gente realmente hoje preza não só pelo natural, mas também pelo seguro, né? É importante, né? sim. E hoje os procedimentos, no caso, que têm sido mais buscados no consultório de vocês, têm sido quais procedimentos? Mama, mama, mama. E abdômen, contorno E corporal, lipo, é. lipo. Minha mãe fala: Giovana, que tanto de mama no mundo é essa que você opera todo dia? E é isso, mas é o que mais mexe com a autoestima da mulher, É porque a a mulher mama. gosta de um pequeno decote, um tomara que caia, um biquíni, então isso realmente mexe muito com a mulher. Então a mama hoje é o nosso primeiro lugar. Caramba. Mas é interessante a gente falar sobre os procedimentos em conjunto, porque quando elas vão até o consultório conversar com vocês, Uhum, às vezes Hum, tem ali a possibilidade dela encaixar outros sim. procedimentos também junto à mama e fazer mais de um procedimento, até porque aproveitar a anestesia é algo sim. muito bom, né? E assim, o que eu sempre mostro para elas em questão de cálculo. Quando você associa procedimentos, a partir do segundo procedimento, o valor é praticamente metade. Então, assim, tem um acréscimo de tudo, porque aumenta o tempo cirúrgico. Ah, eu vou colocar uma Uhum. lipo do abdômen. Então, vai aumentar ali 1, 2 horas da sua cirurgia. Então, o hospital vai cobrar por isso, o anestesista vai cobrar por isso, mas eles vão cobrar metade do valor se fosse só uma lipo. Então, assim, Exatamente. quanto mais procedimentos, mais em conta esses procedimentos vão ficando, Do sabe? que Então, fazer acaba do que fazer segmentado. separado. É Então, interessante. realmente compensa muito, financeiramente falando. Compensa. Compensa, compensa muito e a gente consegue encaixar nos nossos planos, tá, gente? Isso. Ó, para puxar hoje uma parte mais questão voltada para o lado emocional. Como mulher, hoje, você entende a necessidade das pacientes que buscam o consultório para fazer um procedimento cirúrgico, Uhum. sendo mama, sendo abdominoplastia, sendo lipoaspiração. Mas quando se trata de uma pessoa que está acima de você, sua mãe, se ela hoje buscasse um procedimento cirúrgico, seria algo que você apoiaria? Totalmente.
Totalmente. Inclusive, a gente já operou minha mãe. Sério? Já, Já? e amanhã eu vou fazer um procedimento nela de novo. Assim, agora é uma Caramba! tecnologia só, é um procedimento tranquilo, né, mas já operamos a mama da minha mãe. O Operamos Marcos minha irmã semana passada. o Marcos Olha operou a mãe só. dele, ele fez a Operei minha pálpebra da mãe, mãe. pálpebra. E a minha irmã, nós operamos semana passada. Fizemos lipo, abdômen e mastopexia com troca de prótese. Caramba, E que assim, principalmente legal! minha mãe, né, assim, que é uma pessoa, assim, única na minha vida, né, acho que todo mundo pensa assim, né. O que eu olho muito é, ela tá realizando o sonho dela. Então, assim, eu passo por cima de qualquer coisa pra isso. Então, minha mãe, meu pai, meu irmão, né, minha família. Então, assim, o que for necessário, eu vou fazer. Então, minha mãe, principalmente nessa parte da cirurgia plástica, né, ela pede: "Ai, tô sentindo que meu rosto tá caído, mãe, vamos fazer um negocinho ali no consultório". É. Aí ela vai, faz, começa a ver melhor, aí: "Ai, meu pescoço tá não tô feliz com aqui nessa foto, mãe, vamos fazer um Morpheus então". Então, assim, tudo que eu posso fazer, eu faço. E eu vejo ali como uma realização, sabe, de um sonho dela. E eu passo por cima de qualquer coisa pra isso. Então, de Sim. qualquer medo, de qualquer tensão. Então, eu vejo ali alguém realizando um sonho. Eu acho importante abordar esse assunto, porque a gente vai entrar num mês especial, no mês Dia das das mamães, Mães. e não só os maridos apoiarem, mas também tem muitos filhos, porque a gente recebe isso também, né? Ah, meu filho não Sim, quer me deixar fazer cirurgia plástica porque ele tem medo. Não é só o medo, às vezes, da paciente, mas o medo das pessoas que estão envolvidas com a vida familiar dela. sim, Então, eu acredito que vocês acabam pegando muitos casos como esse no consultório. sim. Tem muita mãe, né, assim, eu tô passando por isso agora, eu já mudei muito, eu falo para o Marcos, assim: "Meu Deus, o Benício nem tá aqui fisicamente, assim, pegando no colo, tá aqui na minha barriga, né, claro, mas, já mudou minha perspectiva do mundo, assim, de questão de proteção, eu falo, já nasceu uma leoa, sabe, e isso é muito instinto, assim, é muito louco isso na mulher, né. Só que vem também mais cautela e mais medo com a minha saúde, eu tô buscando cada dia mais saúde, né, e cuidados. Então todas falam muito isso. Depois que eu fui mãe, eu comecei a ter medo de morrer, porque eu vou deixar meu filho. Então, elas demoram um pouquinho, conseguem acostumar com a ideia, o bebê crescer um pouquinho mais, que aí elas sentem essa segurança de vir procurar a gente. E a gente passa toda a segurança possível, a gente traz estatísticas na consulta, Uhum. a gente explica como é a anestesia, né? Então, isso faz com que elas se sintam mais seguras, mais tranquilas de saber que é uma etapa para voltar a ser quem era antes, né? Em questão de autoestima, de Uhum. melhorar para continuar a maternidade de uma melhor forma possível, né. Então, isso é muito importante. Minha mãe, inclusive, ela nunca fez, porque a gente era pequeno, e eu cresci escutando isso. Eu tenho o sonho de ser cirurgiã plástica desde cedo, muito porque minha mãe falava: "Ai, você vai ser cirurgiã plástica para cuidar da mamãe". Que E ela falava muito fofo! isso. Então eu fui escutando isso e fui querendo, eu nunca quis outra coisa na minha vida. Então, quando eu estava na faculdade, né, eu conversei com um professor meu, que era a pessoa que eu confiava 100%, e falei: "Doutor, eu quero que você opere minha mãe, porque eu quero que ela esteja linda na formatura. E eu quero viabilizar isso, eu quero tentar dar de presente o que eu puder", né, e assim foi. Ele fez um valor, nossa, maravilhoso na época, que assim, nem de família, sabe, eu acho que era. Eu falo que ele foi um anjo, e por isso que eu faço isso com muita gente, eu baixo o valor, eu dou desconto às vezes, porque eu sei que eu já passei por isso um dia, né. E eu liguei pra minha mãe e falei: "Mãe, consegui sua cirurgia", ela: "Você tá louca, eu tenho medo, não sei o quê, mas você vai vir". E foi a melhor coisa, eu entrei na cirurgia, ela ficou, ele deixou eu entrar e tudo, ela ficou muito mais segura, e hoje ela, nossa, ela é super feliz com isso. Depois eu formei, a gente fez a mama dela, na época ela só fez lipo e abdômen, e isso mudou a vida dela, mudou a autoestima dela. Então eu levo muito isso, porque eu tive um caso pessoal, né, com a minha mãe. Então, eu sei do outro lado também como é, né, essa questão da autoestima. E ser filha também, e você também, né, doutor Marcos? Ser filho, ter feito o procedimento também, mesmo que tenha sido um procedimento específico, Sim. né, é algo que mostra hoje para os filhos a não se preocuparem, porque às vezes as mamães estão buscando realmente uma realização pessoal, não é só a realização dos filhos, porque querendo ou não, hoje, quem é mãe, só quem é mãe pode falar
como é a necessidade de tentar fazer de tudo pelos filhos. Mas Uhum. também existe a necessidade de você ter uma preocupação maior com você, de você se dedicar para você, de buscar a sua melhor fase. Por mais que você nunca tenha passado por ela, busque, porque você tem sim o seu direito de se sentir bem, de se olhar no espelho, de se sentir maravilhosa, de se sentir confiante. E se a cirurgia plástica vai te trazer isso, ninguém tem que dar uma opinião errada, contrária, mas sim te apoiar de forma saudável e, claro, garantindo a segurança, que é o que os doutores estão fazendo aqui. E hoje não só isso, mas quando a gente fala de procedimentos, eu quero mostrar um antes e depois de vocês, para a gente poder ver realmente algo que mostra para as nossas clientes que estão assistindo um procedimento que muda não só a parte estética, mas a parte emocional. Imagino que elas vão entender sobre a autoestima dessa paciente também. Esse antes e depois é de uma paciente de vocês. Isso. Isso. Conta um pouquinho pra gente dessa paciente. Essa paciente é uma paciente muito jovem, que desde a adolescência tinha esse aspecto de mama, uma mama tuberosa. Ela tinha uma pitose, ou seja, uma queda, uma flacidez muito importante. Nunca amamentou. Ela é jovem, acabou de sair da adolescência. Caramba! E ela veio na consulta com o pai e com a mãe. E os dois falando, não, a gente precisa ajudar a nossa filha a ter uma autoestima, a poder colocar um biquíni, porque ela não coloca um biquíni. E nós conseguimos operá-la, deu tudo certo. A gente conseguiu deixar a mama, assim, bem simétrica. Não foi uma cirurgia fácil. Mama tuberosa é sempre um caso muito desafiador. É muito desafiador mesmo porque ela tem essa constricção, né? E geralmente a mama é bem lateralizada. Essa mama pediculada, é mama Isso. pendurada. Não é só aquela mama que caiu, é uma mama pendurada. A base dela, o tanto que uma mama tá diferente da outra, Sim. e além disso, o tanto que uma tá distante da outra. Então, pra gente criar um colo é muito difícil. Mas aí a gente conseguiu um resultado maravilhoso. E essa foto de baixo eu recebi não só da paciente, mas da mãe Essa dela. foi a mãe que mandou a A foto. mãe mandou a foto, publicou no Instagram. Caramba. E isso me emocionou um pouco, sabe? Então, assim, a mãe agradecendo, cara. É muito forte isso. Falando obrigada por ter trazido a autoestima da minha filha de volta para ela poder colocar um biquíni. Que parece uma coisa tão simples, né? Uhum. Então, assim, isso me deixou. E ela também mandou depois, não poderia deixar de agradecer vocês, né, por eu estar hoje colocando um biquíni. Então, foi um caso, assim, de uma paciente muito jovem, que eu vi ali o desespero dos pais, sabe? E depois a gratidão. Então, fazer parte disso é muito especial, né? Gente, É que muito linda a bom. história. E dá para perceber na foto, porque eu ia até perguntar para vocês, né, o que que vocês percebem nessa foto. Vocês explicaram um pouco, mas eu, como Uhum. espectadora, também estou percebendo a mudança que ela teve, né, no resultado entre o antes e depois, e como a autoestima dela deve ter mudado. Com certeza, uma Como ela deve se paciente. sentir mais confortável hoje, Sim, e é uma depois do paciente procedimento. jovem que tem tanta coisa pra viver ainda, né? Então, assim, saber que hoje ela pode colocar um biquíni, uma roupa, né? E seguir a vida bem. Nossa, isso é um privilégio, assim, é E muito legal. surgiu da parte do interesse dos pais, né, Dos o pais. procedimento. Dos pais. Porque eles viam a dor dela em relação à Sim, própria autoestima. sim. Isso é muito Eu interessante. passei por isso. Eu não tinha mama nenhuma, eu não usava biquíni quando eu era adolescente. E o meu pai um dia chamou minha mãe, eu já estava na faculdade. E aí meu pai chamou minha mãe e falou assim: "Eu acho que tá na hora, a Giovana tem que, se ela quiser, esse foi o sonho que eu sempre falava, que era o meu sonho, eu vou dar esse presente pra ela, só ver se ela quer realmente". Minha mãe me ligou, porque meu pai é mais na dele, assim, né, acho que ele não tinha essa intimidade de falar comigo. Minha mãe me ligou, eu morava em Palmas, né, quando eu fazia faculdade, e ela falou assim: "Seu pai quer te dar seu silicone, você quer?" Eu falei: "Na hora, claro que eu quero, que é meu sonho". Que Então, assim, pergunta! surgiu do meu pai essa sensibilidade. Então, quando isso acontece, me toca muito, porque eu passei por isso. Meu pai teve essa sensibilidade como homem e me procurou no momento, falou: "Tá bom, mas você vai procurar o melhor cirurgião que tiver". E olha que na época não tinha esse negócio de Instagram, não. Eu fui por indicação mesmo. Num Nossa! hospital que tem UTI. Essa é a minha única exigência. Meu pai, no dia, não conseguiu pisar no hospital até saber que eu estava no quarto, bem. Eu operei uma semana depois, tá? Eu estava de férias, ou era aí, ou era um ano depois. Nossa, aí
conta de faculdade que tinha greve, essas coisas, a gente estava repondo nas férias as aulas. Então eu falei, ou é semana que vem, que eu tinha uma semana, Uhum. ou é daqui 1 ano. Aí ele falou, não, pode ser semana que vem. Deu tempo de fazer os exames, tudo direitinho, era uma cirurgia simples, o médico falou que ia me ver um dia antes aqui. Então, por isso também que eu facilito muito a vida das pacientes, porque eu também passei por isso. E e aí, depois que eu operei, que estava tudo bem, que eu estava no quarto, meu pai foi lá, ficou, me visitou e tudo. Então, assim, eu sou muito grata por isso, sabe? E É se muito sentiu bacana. realizada Muito realizada. Eu também. tenho 12, 13 anos de prótese. Nunca me Caramba. arrependi. Nunca. Foi a melhor. Eu falo para as pacientes, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E é uma pergunta também das pacientes sobre a questão de próteses de silicone. Hoje existem tecnologias associadas, né, não só ao Sim. procedimento, mas também à própria prótese de silicone que garantem ao uso duradouro daquela prótese de silicone, para não haver rompimentos, por exemplo, e nem futura complicação. Antigamente, falava muito que tinha que trocar a prótese a cada 10 anos, né? Aham. Hoje em dia, com a tecnologia, tudo atualizado, hoje não precisa mais trocar a prótese por conta de tempo de prótese, né? Geralmente a gente troca porque às vezes a paciente ganhou peso ou perdeu muito peso, às vezes a gestação acaba mudando um pouquinho o resultado, né? Então, às vezes, a maior queixa agora de troca de prótese é a questão de alteração de resultado mesmo. Mas se você falar, eu tenho que trocar a prótese daqui 10 anos, porque é obrigatório. Não, hoje não existe isso mais. As Nossa, que próteses são bom. muito resistentes, né? A tecnologia realmente está em progressão contínua. Nos nossos congressos, eles colocam um Jeep em cima, um Da pneu prótese. mesmo, em cima da prótese. Que legal. Olha E a só, gente, a prótese não arrebenta. resistência. Então, se acontecer uma ruptura, algo assim, era porque essa pessoa era sorteada. Ou porque É, teve um trauma, né? é Algo muito nesse raro. sentido, mas é muito raro. É muito Hoje a raro, tecnologia está muito imagina. avançada. Até mesmo a tecnologia que é associada à lipoaspiração, lipoescultura, que Sim, traz ali um resultado diferente, né? O Morpheus, hoje, Sim. se eu estiver errada, o Uhum, argoplasma, né? O sim, uhum, vibrolaser. Então, existem hoje tecnologias para trazer um resultado até sim, melhor para sim, com paciente. com certeza. certeza. Hoje tem o Quanto, né, que é bem atualizado. Então, tecnologia de retração hoje é excelente. E isso Tem traz um vários. resultado diferente do que Traz, Com sem ele. certeza. traz. Nós tivemos uma paciente no fim do ano, que também veio do Pará, essa é outra. Eh, e ela é jovem, falou: "Não casei ainda, tô noiva, vou casar. Eu não quero uma cicatriz grande". E o dela era um caso limítrofe do abdômen, assim, ela tinha um pouquinho de flacidez, mas não dava pra fazer um abdômen completo, seria um mini abdômen. A ptose da mama, né, era muito intensa pela perda de peso. E ela queria fazer mastopexia, mas não queria cicatriz no abdômen. Ela falou: "Olha, mais pra frente eu sei que eu vou ter que fazer, mas agora eu não quero, porque eu vou casar". Então, Ela queria vamos estar lá. com o resultado perfeito no É, casamento. e no caso dela dava, sabe, a gente Dá. avalia. Teve um caso semana passada que falou a mesma coisa, eu falei: "Infelizmente, no seu caso não É. tem como". No Eu meu sou muito caso, não sincera há com as pacientes. caso. É, eu sou muito sincera, assim. Falei: "Olha, não, se eu tenho que ter cicatriz, infelizmente". Agora essa não, a gente conseguiu, nós associamos 2 tecnologias, nós fizemos body tight e Morpheus associados, braços, pernas, abdômen, dorso, tudo. E, meu Deus, ficou maravilhoso. Assim, a gente conseguiu uma retração muito boa de pele, foi uma paciente que investiu muito, não só em tecnologia, mas no pré e no pós-operatório, fez hiperbárica também, contratou excelentes profissionais no pós, fez o repouso, e assim, teve uma retração surreal. Foi maravilhoso o resultado dela, e hoje mesmo eu vi o Instagram dela, ela posta muito, postando de top na academia, que ela não postava antes, né? Então, nossa, isso é muito bacana também. Muito Por legal. conta da flacidez abdominal, Então a né, gente conseguiu, gente? com 2 tecnologias associadas, trazer uma retração boa, no caso dela, e não precisou realmente de cortes. Ficou muito Nossa, legal. isso é legal. E é importante também para quem está assistindo, porque tem um certo receio da abdominoplastia, né? Mas é claro que vai Uhum. de caso a caso, Sim, né? Existe ali a necessidade também de checar a paciente para saber e dar a decisão, né? Tomar a decisão se é um procedimento que vai levar à necessidade de uma sim. abdominoplastia ou somente de Isso. tecnologias. É. Mas dá para associar os dois e deixar o resultado perfeito também. Então confia, doutora Giovana, com a cicatriz que ela tem, meu bem, não tem como. Gente, hoje, voltando para o lado financeiro, vocês Uhum. acreditam que existe uma necessidade também de ter um planejamento financeiro saudável, para Com não fazer com certeza. que um sonho se torne um pesadelo no futuro?
Então, o que que vocês falariam para essas pacientes, futuras pacientes e nossas clientes também que estão assistindo, que quando olham o resultado, fala: "Isso não é para mim, porque eu não tenho condição financeira"? Eu acho que sim. Aqui a gente, no nosso consultório, a gente faz várias formas de pagamento, né? Tanto cartão, à vista, e principalmente quando a paciente quer parcelar boleto ou, né, dividir a cirurgia, a gente indica muito vocês, a Minha Cirurgia, que a gente recomenda bastante, nunca tivemos problema nenhum, nunca ficamos sabendo de problema Não. nenhum. Então, assim, tem todo um planejamento, né? A gente indica muito aqui a Minha Cirurgia, dá para fazer a cirurgia planejada com conforto e com segurança e com planejamento. E é o que eu falo para as pacientes, assim, às vezes, a maioria das vezes, quando eu pergunto: "Quando você quer operar? Qual é seu plano?", elas sempre falam: "Depende do orçamento". Isso é É, sim. muita, muita, muita gente, assim, grande parte fala isso. Eh, então, eu sempre falo: "Olha, todo sonho planejado é possível". E a Isso é gente e é o verdade. que move a gente é sonho, gente, assim. Acabou um sonho ali, você realizou, você tem que criar outro para você continuar. Então eu falo: "Gente, tudo que é planejado é viável". Então é sentar, eu falo sempre isso, quanto antes for na consulta para saber quanto é o seu sonho ali, da cirurgia plástica, melhor, porque você consegue Se ver, organizar. se organizar, se planejar para realmente deixar com que esse sonho, né, se torne realidade. Então, o planejamento financeiro, com certeza, É é muito importante. importante. Eu Não só sempre para o antes, para o depois também. É. Para o pós-operatório, Para o né, e a gente pós-operatório. inclui aqui o pós-operatório, então podem ficar tranquilas, venham, conversem com a gente, escutem os doutores, entendam que o planejamento financeiro também faz parte do planejamento para cirurgia plástica. Até porque eu sempre falo para as clientes que entram em contato com a nossa empresa, as que conversam comigo e até mesmo com as minhas colegas consultoras comerciais. Eu Uhum. brinco, falo que não é uma corrida. A paciente ela não está competindo com outra pessoa. Ela só precisa tomar a decisão e conseguir fazer com que aquilo motive a cada dia, a cada mês, dela manter aquele sonho vivo até ela conseguir realizar. Sim, Até porque a gente não está falando de um ponto de partida e um ponto de chegada. Ela só precisa tomar a decisão e construir ali tijolinho por tijolinho, porque vem aquela cliente que ela pode pagar uma parcela mínima, mas ela quer uhum, fazer um plano programado para uma cirurgia mais complexa, como uma mum Uhum. makeover, e ela quer realizar esse sonho dela, mas ela tem sim a condição de realizar com o planejamento financeiro. Se sim. ela pode pagar parcelas por parcelas até atingir 50% das parcelas pagas, ela consegue realizar a cirurgia dela. Então, eu Sim. acredito que isso é muito importante a gente também fazer com que as clientes entendam, porque tem muita gente que não conhece o planejamento financeiro Sim. e desiste de uma cirurgia plástica, de um sonho, de trazer a autoestima de volta por questão financeira. Sim, eu falo muito isso pra elas, assim, às vezes até pessoas conhecidas que falam pra mim, sabe: "Nossa, eu tô enrolando, não fui, preciso começar logo a me planejar", algo assim. Eu falo assim: "Do daquela época que você falou comigo, ou de quando surgiu o seu sonho, se você já tivesse começado, você já estava operando agora". A mesma É. coisa que a gente fala, gente. Então, assim, quanto antes começar e for atrás, e pagando devagarzinho, né, então olha quanto tempo você perdeu que você podia estar pagando. Então, assim, só jogando pra frente, então já faz virar realidade agora, Uhum. né, já começa a se planejar hoje pra que esse sonho ano que vem talvez se torne realidade, em vez de ficar só enrolando, né. Só enrolando, postergando com medo de não ter a condição financeira, porque não é algo, como eu disse, né, que você vai competir com ninguém, é só você e você. É. Mas hoje o que que vocês falariam para essas pacientes que estão assistindo, que têm medo da cirurgia plástica, têm receio da cicatriz e também a falta de planejamento financeiro por não conhecer ou por medo? A dica Eu que acho você podem ficar à vontade. Então, eu sempre falo que tudo é possível, assim. Eu acho que com fé, com Deus na frente, tudo é possível. Isso é verdade. Então, eu sempre falo isso para as pacientes, sabe? Você vai dar conta. E você não tá sozinha nessa. A gente tá aqui para te trazer toda a segurança possível. A parte de preocupação com cicatriz, a gente tá aqui para resolver da melhor forma Aham. possível. A parte de anestesia, a gente tá aqui para te explicar, para resolver. Então, a questão do medo, isso é totalmente. Dá pra gente resolver, né, dá pra gente explicar melhor e tirar esse medo da paciente. E em questão do medo de não conseguir pagar, de não conseguir realizar, não, tudo é possível, tudo é possível. Então, assim, a gente tem que
colocar uma meta que Deus vai ajudar a gente a chegar até lá. Então é realmente começar para ontem, começar a Tomar a se planejar decisão. exatamente, se planejar para que no futuro logo, né, assim, já consiga realizar o sonho. Então a gente tá aqui para isso, eu falo para todas as pacientes: "Contem com a gente". Não só a gente, né, a minha cirurgia também Minha tá pra tia isso. também. Ah, muito A gente sempre bom. indica vocês, né. Foi inclusive uma Sim. pergunta que fizeram na última caixinha de pergunta, se a gente aceitava consórcio. E eu falei: "Olha, a nossa clínica não, mas nós temos parceiros que vão viabilizar isso para vocês", né. Então a gente sempre indica, manda lá o link para as pacientes e muitas acabam fechando. E essa semana a gente operou uma que veio pela minha cirurgia, Que legal, inclusive. Então, gente. assim, é uma forma de se planejar, realmente de realizar um sonho. Todo sonho pode ser alcançado, todo Isso sonho. é fato. E ouvindo de alguém que tá ali visualizando, vendo isso, sentindo não só, né, todos os dias no consultório, nas cirurgias, na realização das pacientes, tem que ser levado a sério, gente. Hoje, o único passo que precisa ser dado é o seu. E essa decisão parte somente de você. Então, não espera para realizar um sonho que talvez ano que vem você já esteja realizando hoje por falta de interesse de buscar, de interesse de tomar o primeiro passo e começar a se planejar. Até porque o planejamento financeiro, ele é essencial para não deixar o seu sonho virar um pesadelo. E hoje eu quero encerrar esse podcast dizendo que o dia hoje foi incrível, essa entrevista foi maravilhosa, esse bate-papo, né? Não é nem uma entrevista, é um bate-papo, porque foi Sim. tão bom Para conversar com nós também. vocês. Muito bom. Queria agradecer todo mundo também, o Denis, todos vocês, pelo carinho, tudo. Foi Obrigada pelo excelente. convite, Ah, pela a gente que oportunidade de agradece. falar com as pacientes, né? A gente sabe que as pacientes têm perguntas, têm medos, né? Então, assim, é uma forma da gente tentar estimular mesmo, né? Delas ouvirem diretamente da gente, verem que nós somos extremamente acessíveis, né? E saber que existem tantas pessoas que podem ajudar a realizar esse sonho, né? Então, Isso é obrigada pela verdade. oportunidade. Obrigada, gente. Obrigado. Abordamos hoje um ponto muito importante. Cada podcast a gente aborda um ponto específico. E hoje foi o ponto medo e planejamento financeiro. E tá resolvido. Escuta a dica, segue a dica e toma o seu primeiro passo. Bom, eu quero agradecer vocês. E não só Obrigada. agradecer, mas eu também quero presentear vocês, porque agora Olha. tem um futuro Obrigada. bebê vindo. Então eu quero deixar Ah, um muito mimosinho. obrigada. Eu amo. Obrigado. Quando as pacientes falam assim: "Ah, vou comprar um presente pro Benício", eu falo assim: "Olha, se fosse falar que ia comprar pra mim, eu ia falar: 'Não precisa, mas pro bebê a gente se sente tão amado também'". Fala: "Ai, muito obrigada, então". Eu quero que vocês sintam o Obrigada, carinho da nossa empresa com vocês e com o Benício que tá obrigada. chegando, viu, Ai, que gente? carinho, muito Foi um obrigada. Muito prazer. obrigada mesmo. O prazer foi Obrigada. todo nosso. Obrigada, gente. Obrigada, doutor Marcos Obrigado, muito Rezende. obrigado. Obrigada, doutora Giovana. Obrigada. Obrigada, telespectadores. E até o próximo encontro.